Como é que tu queres resolver os teus problemas, ou os problemas do mundo, se não resolveste os com a tua família? Temazcal? Não tem mais. Convido as pessoas a irem ver o TikTok. Ouviram? Convidados a ir a um Temazcal. Ou seja, tu só estás bem quando a tua família estiver bem. Não. É porque às vezes as pessoas aguentam mais do que têm que aguentar pela saúde mental delas. Por esse medo de sair do padrão e do que é aceito na sociedade. Como têm uma casa para pagar, como têm contas para pagar. Se calhar essa preocupação com a estética vem do medo de não te inserires. Então, às vezes eu própria me pergunto se eu me quero inserir na sociedade. O que está no core das nossas ações e dos nossos desejos É o medo. Eu pergunto-lhe, mas tu queres inserir-te na sociedade, queres voltar a inserir-te? E ele responde, e depois acho que vai ver. E Eu vou ver e às vezes eu própria me pergunto se eu me quero inserir na sociedade. A sério? Claro. Às vezes as pessoas são consideradas borderline, ou são consideradas bipolares, ou são consideradas fora da sociedade, daquilo que são os padrões e aquilo que é o que nós precisamos para nos inserirmos. E eu própria me questiono se eu me quero inserir. Parece, se olhares para mim, eu tenho um emprego, tenho um Instagram, tenho todas estas coisas que me inserem. Mas eu quero permitir-me de vez em quando não me inserir. Eu tenho medo. Um dos meus maiores medos é tornar-me sem abrigo. A sério? Yeah. Então tu sentes que isso é uma possibilidade? Sim. O medo só existe, não é? Claro, é uma possibilidade para todos nós se não tivermos uma safe net. Eu, graças a Deus, acho que tenho uma safe net, mas um dia essa safe net pode desaparecer. Um dia os meus pais não vão estar cá, as pessoas que cuidam de mim, cuidaram de mim a minha vida inteira não vão estar cá, e eu vou estar por minha conta. E isso faz-me pensar, mas eu quero e não me quero inserir, porque há coisas com as quais eu concordo e há coisas com as quais eu não concordo. E eu não concordo com a maneira como se tratam as pessoas que não se inserem. Não é tirá-las da rua, porque muitas nem querem sair da rua. Se tu tivesse a oportunidade de falar com essas pessoas, elas gostam de dormir debaixo do céu das estrelas e não ter que prestar contas a ninguém, ou têm problemas de saúde mental mais graves, ou estão abandonadas pelas famílias, ou 1000 razões pelas quais tu um dia vais parar às ruas, porque viste violência, geraste violência, eu não sei. Eu, com as pessoas que convivi até hoje, que viviam na rua, todas têm a sua história, e a minha história poderia, se eu não tivesse as pessoas que tenho à minha volta, ter ido parar não muito longe daquilo. E eu também sinto isso, claramente. Eu sinto que o quão close eu poderia estar na situação deles, mas acho que toda a gente sabe, se há um mês que não lhe apetecer, ou 2 ou 3, se viveres num limite mais financeiro, se não te apetecer trabalhar, é que aquilo é o que te acontece. Portanto, eu acho que isso é uma sensação que predomina quem não tem um financial, acho eu, não sei, quem vive ali no survival mode, penso, não sei. Sim, não sei, talvez. É possível. E quem acha que tem uma relação, sabes, há muitas conversas que eu nunca pus e que pessoas que nunca quiseram ser filmadas, ou seja, aquilo é uma percentagem ínfima de com quem eu já falei, é tipo 0.1, e a maioria, há sempre qualquer coisa relacionada com a família, e é fixe tu teres dito isso. Como é que tu queres resolver os teus problemas, ou os problemas do mundo, se não resolveste-os com a tua família? E Sabes que eu fui fazer um Temazcal? Temazcal. Okay. Convido as pessoas a irem ver o TikTok. Ouviram? Convidados a ir a um Temazcal. Eu não. E fui, e é de origem xamânica. Xamã, ok. E as tribos é que fazem muito este ritual, e é melhor pesquisarem do que eu explico. Porque eu só sei que senti aquilo de uma maneira muito especial. E uma das coisas que o xamã que estava a fazer este Temazcal nos disse foi: não larguem a vossa família. Foi? Uau. E ponham a vossa família bem, porque se a vossa família estiver bem, vocês vão estar bem. Claro que há pessoas que escolhem não ter família e os amigos é que são a família, por exemplo. Mas a verdade é que nós nascemos com um pai, com uma mãe, com irmãos ou sem irmãos, e nós vamos estar sempre ligados a esse bem-estar ou mal-estar deles, a não ser que nos tentemos pôr umas palas e... Então o xamã estava a dizer para não desistir da família? Para pôr-nos bem, ou pormos bem a nossa família.
Ou seja, tu só estás bem quando a tua família estiver bem. É isso? Só vais estar bem quando a tua família estiver bem. E família é pais, irmãos, avós. Há quem se consiga desligar disso. Pois, eu acho que também é importante haver. Há quem se consiga desligar disso, mas é silenciando uma voz interior, eu acho. Achas? Acho. Ou o que o coração não vê, o coração não sente. Quando está cada um no seu sítio. Mas imagina, eu tenho um irmão que vive fora em Londres. Eu não penso tanto no meu irmão que vive fora em Londres como penso na segurança do meu irmão que vive em Lisboa. Eu vejo mais vezes um irmão do que outro, mas eu amo os dois da mesma maneira, claro. Obviamente. Mas eu penso que está a safar-se e que está a conseguir proteger-se de uma maneira e outro acho que se protege de outra. Mas penso Mas porque ele está longe ou porque é a personalidade dele? Vejo menos. E às vezes que vejo, se calhar essa pessoa tenta mostrar-me que está melhor, porque vê-me tão poucas vezes que está sempre a dizer eu estou bem, eu sou forte. Ele não me diz que está forte, mas diz olha para mim aqui a fazer isto bom, olha para mim aqui a fazer isto bom. Estar longe é fodido por causa disso. Porque... Imagina, eu só estive longe uma semana em Paris da minha família a fazer babysitting a 3 crianças e não correu nada bem. E eu passava para cá. Ao princípio pensei que estava tudo bem, mas quando ia flipar, disse amigos, não estou bem, venham-me buscar. Não me disse venham-me buscar, disse eu estou a ir de volta para Lisboa. Isso aconteceu numa semana? Aconteceu numa semana. Começaste mas também se calhar por causa do que estavas a fazer, ou não? Não dormi muito, não comi muito, não muita coisa. Mas não, é porque às vezes as pessoas aguentam mais do que têm que aguentar pela saúde mental delas, ou seja, por esse medo de sair do padrão e do que é aceito na sociedade. Como têm uma casa para pagar, como têm contas para pagar, eu olho para nós como um conta-quilómetros. Nós não vamos andar para trás. Os quilómetros que já percorremos, as coisas que já fizemos, elas nunca vão andar para trás. Os 30 anos, que é onde eu estou a chegar este ano, são isso. São um acumular de todos os pesos que eu já carreguei, são um acumular de todas as histórias que eu trago, das amizades que eu fiz, mas nada sai. Não sei se a ti alguma coisa saiu ao longo do percurso ou se acumulou, mas comigo eu sinto que acumula. Acumula os banhos no mar, acumula... Não... E depois é engraçado, como eu divago imenso, mas deixámos muito pouca coisa para experimentar. Pelo menos eu, com 30 anos, não deixei uma manga, já comi mangas. Eu queria experimentar uma manga pela primeira vez. Eu acho que há muita coisa para experimentar, se calhar fora do teu mundo ou do mundo lisboeta do que estás habituada. Diria eu, não sei. Eu acho sempre que nós temos uma visão muito limitada do mundo, por muito que tu aches que já viste muito. Então, o saquinho acumula. As pessoas ao longo da vida acumulam discussões com a família, acumularam coisas que foram guardando para si de traumas, não é? Tu quando vens e és uma tábua rasa, a não ser no teu ADN que não é raso, mas és uma tábua em branco, um white canvas. A primeira chapada que te dão dói, mas nunca te vai doer tanto como um acumular de chapadas, sabes? É tipo... Isso é relativo. Há quem diga que a primeira dói mais e depois o resto já não dói tanto. Não sei. É possível que haja pessoas que pensem assim. Tu não pensas assim? Imagina, eu acho que não se deve nunca habituar-se à dor. Não, e muito menos a violência. Eu sou extremamente contra todo o tipo de... Tipo, a mais pequena violência. Eu vou só fazer ali uma coisa. Espera aí, que está-me a irritar. E eu não estou a conseguir. Acho que vai ficar bem mais fixe. Vou sim. Mas... Então tu achas que ao perceber estas pessoas os sem-abrigos, eu acho que no fundo nós percebemos mais a sociedade, conseguimos perceber mais a sociedade e talvez a condição humana em que nós todos vivemos, mas acho que é impossível, foi uma coisa que eu disse ao Ângelo, acho que é impossível não ficar indiferente. Não a eles, à situação deles. Eles são um constant reminder do que quê? pode acontecer. Pois. Caso tu não fit in. Achas que é? Acho que sim. Isso é bastante profundo. É o que eu quero, mas tipo, então, achas que é um constant reminder caso tu não faças as coisas como devem ser feitas? Caso tu não decidas acordar todos os dias e
e lutar por as coisas que vais tendo, não é? Caso não sejas uma pessoa corrupta, caso não sejas uma pessoa que nasceu com muito dinheiro, caso não sejas uma pessoa que tem muito, não é? Tens que trabalhar e todos os dias tens que ir à luta e acordar. Não apetece todos os dias trabalhar. E eu nunca seria uma política que as pessoas dissessem sim, ou achariam que talvez é populista, mas eu acho mesmo, e depois da pandemia, que as pessoas não deviam trabalhar os meses todos que trabalham. Acho mesmo que as pessoas não deviam deixar a sua vida toda ao trabalho. Imagina, o valor do trabalho nunca valeu tão pouco como vale hoje em dia. Dependendo dos trabalhos, obviamente. Mas de um trabalhador normal, trabalhas 8 horas e ganhas 750 euros. Depois o nível médio de vida aumentou bastante. Nem vou falar em ter filhos ou em usar serviços privados. Mas as pessoas não conseguem viver e trabalham. Eu trabalho e eu consigo viver. Mas há pessoas que trabalham e não conseguem ter uma casa. Há pessoas que trabalham e não conseguem... Não estamos a falar de pessoas que não fit in. Houve pessoas que estudaram, houve pessoas que não estudaram. Há pessoas que realmente não conseguem lidar com a sociedade, e a sociedade é violenta, depressa, rápida, eufórica, exigente. Sim, como estávamos a dizer que Lisboa pode ser muito agressiva para muita gente, a cidade em si. Mas espera, está a vir uma conclusão à minha cabeça que acho que é interessante de explorar. Então, nós termos séculos e séculos de trabalho e de esta necessidade, ou seja, ter de trabalhar para comer, no fundo, e para ter uma casa, são as duas grandes necessidades. Sim. Que os sem-abrigo, no fundo, eles desafiam isso, não é? Ou seja, eles não trabalham e comprovam que é possível sobreviver sem casa, que é uma coisa que nós achamos que é preciso, não é? E que não há comida grátis, que há, mas também, não sei se toda a gente estivesse nessa posição, dava, mas o que eu quero dizer é que, então se calhar, as nossas ações más no mundo, eu sou muito assim, eu vou logo às conclusões grandes e se calhar isso é uma generalização que não devia ser feita, mas muito das nossas, ou seja, o que está no core das nossas ações e dos nossos desejos é o medo. É esse medo de ir para a rua e de não ter dinheiro para comer e de não ter... Pergunto-me... É ou não é? Achas que é? Eu acho que move-nos muito mais o medo do que nos movem os sonhos. Isso claramente. Há muito pouca gente aí a seguir os seus sonhos, concordo. Porque tem medos e porque lhes são impostos medos e porque a sociedade vive... Tu não... Então, enquanto mulher, é hardcore. Tipo... Porquê? Porque tu és mulher, tu és mais frágil, pode-te acontecer alguma coisa, não vais a Marrocos sozinha, não vais à Albânia sozinha, não vais... Há tráfico, há isto, há aquilo. Um homem pode-te magoar, fazer mal. Isso também é dentro do teu mundo, imagina. O teu mundo educou-te isso. Se calhar tu vais conhecer uma pessoa que cresceu na Costa da Caparica e não teve de todo esse ensinamento. Estás a perceber? Claro. E é logo aqui. Mas eu parto da minha realidade para as outras realidades. Porque eu não sei se isso também é correto. Não, mas eu não estou a dizer que a sociedade toda vive de acordo com o medo. A minha perspectiva é que a maioria vem do medo. E não vem do medo só enquanto ser mulher. Percebes? Eu acho que se perguntarmos... Eu tenho trabalhado no Armazém Sul. Sim. E eu tenho visto muitas mulheres a falar do medo. A sério? Sim. E mulheres da América Latina, mulheres de muitos sítios. Principalmente da América Latina. E tu vês... Pois, eu também acho que sim, que elas estão noutra medo de serem abusadas, é isso? Sim. É bem complicado. Mas depois há muitas pessoas que já o foram e perderam todos os medos. E essas pessoas são mais livres. As pessoas Dirias? Livres porque já não têm o medo. Porque já sabem como é que... Porque já passaram pelo pior que podiam ter passado. Isso é horrível, isso quase que comprova que tu tens de passar por uma coisa para conseguires lidar com ela. Isso é péssimo. Isso é o que está por detrás das pessoas que acham que se deve bater na criança para ela aprender depois, mais tarde, a não levar. E isso eu acho horrível. Eu não disse isso. Okay. Eu não disse isso. Mas tipo, eu não pode disse ser isso. verdade, mas pode ser verdade. Isso. Eu não quero que ninguém seja magoado. Mas a verdade é que as pessoas que eu conheci que passaram por violações são What doesn't kill you makes you stronger. É isso? São... É isso?
elas provaram que sobreviveram daquela tragédia. E aquela tragédia tornou-as, obviamente, mais fortes. Ou mais para mim, obviamente, há um lado de vulnerabilidade. Tu não precisas de passar pela coisa má para perceber que a coisa boa! Mas Ou eu seja, sinto que isso... Pois, se calhar, eu precisava de imagina, passar por isso. cada pessoa, Nem toda a gente precisa de eu passar por acho- essas coisas. Imagina, isto já é o meu ser espiritual a falar, o meu lado espiritual, que é, eu acho que a vida é tão perfeita e há um escritor lá em cima qualquer que nos deu a história da nossa vida, que nos vai dar as lições Então não temos que de nós mudar nada. precisamos. Claro que temos que Se a mudar. vida está perfeita, isso está tudo vida bem. A vida está perfeita. A nossa vida, ao fim do dia, acaba com Perfeita. uma narrativa perfeita. Que é vamos dormir, vamos sonhar. Depende dos teus sonhos. Se for sempre pesadelo, tens mas tu podes perfeitamente criar uma realidade melhor do que a que tiveste no dia anterior. E para isso tens de tomar ações. Mas eu acho, por exemplo, tu não vais querer que o teu filho trabalhe, ou se calhar vais, há dois tipos de pessoas. Vais querer que o teu filho trabalhe a limpar as merdas até às 6 da manhã. Eu gostava de dar mais a um filho meu, eu não quero ter filhos, mas eu gostava de dar mais a um filho meu, tipo, possibilidades de ele estudar ou de ter uma realidade melhor do que a minha. Eu gostava que o meu filho nunca tivesse que passar por metade das coisas que eu passei. Porquê? Porquê? Porque me magoaram. E nós... Aprendi e tirei lições quando trabalhei na Telepisa. Lembro-me perfeitamente, tive um chefe que eu lavava o chão e ele pisava e descontava-me meia hora de trabalho. Porque eu era lenta. Foda-se. E chamava-me gorda porque todos os meus jantares eram pizza. Eu trabalhava na Telepisa. Coisas assim. Pois, se calhar já entramos noutra conversa, que é o karma. Se calhar isto foi o nosso karma. Não sei se foi o karma, se não foi. Nós tínhamos de passar por isso. Passámos. A sociedade e eu própria tomei essa escolha de ser tão ligada à minha família. Cada vez que eu passo uns quilos, você está gorda. Isso também, opa, isto é que nós podíamos estar aqui 3 dias em conversas. Isso também é uma coisa que eu acho que a nossa sociedade tem de muito errado, que eu vivi noutra sociedade muito tempo, muito inserida. Quando voltei, há muitas coisas que tu vês a ilusão, né? Tu vês a ilusão das sociedades. E uma delas é que há muita coisa que nós dizemos uns aos outros que não é ok fora da Europa ou se calhar fora de Portugal. Tipo, comentar o peso de alguém é impensável para qualquer pessoa que eu conheci nos Estados Unidos. Tipo, isso é tão sensível e é uma sensibilidade tão profunda que tu não comentas. A única maneira, podes comentar, se calhar, e pode vir aquela coisa de se calhar comentar nas costas, mas tipo, e claro que há o bullying e não sei o quê, mas tipo, e há esse tipo de pessoas, eu não estou a dizer que não há, mas numa família, que é o que acontece, que eu também já tive isso, numa família, tipo, quando eu contei à minha host mom, eu tive num ano numa família, num dos anos, que isso é uma coisa que acontece na minha família, comentar o peso de alguém, ela entrou em choque, ela ficou a passar mal com isso, a dizer como é que é possível vocês comentarem uma coisa tão sensível e comentarem uns aos outros. Tipo, ela disse que a única maneira que alguém fala de peso é tipo, estás bem, precisas de ajuda médica. Isto é o cenário da minha família, claro que não é de toda a gente nem da América, mas percebes? E quando eu pensei por isso, eu percebi que há coisas muito erradas. E não é só o peso. Imagina, tipo, mas eu falo no peso do meu pai, vou dar um exemplo. O meu pai pesa bastante. E eu digo-lhe, pai está gordo. Como me dizem a mim, a Terezinha está a ficar mais gorda. Ou a Teresa, está a ficar mais gorda. Porque é a minha família que me chama. Acho que é diferente do que uma tia dizer, olha, você está muito gorda. É diferente tu dizeres ao teu pai, olha, porque já eu tenho estás... medo que o meu pai um dia tenha um ataque cardíaco e eu tenho que lhe dizer, pai, it's not okay. É diferente. Tipo, Acho que estamos a falar de coisas diferentes. O meu pai é mesmo por saúde. Eu tenho medo de o perder mais cedo porque ele tem mais peso e o corpo dele também sente isso. Sim, mas tu sentes quando alguém vai falar contigo Por preocupação ou por maldade. Ou comentar. Só o simples comentar. Mas sabes o que é que eu acho? No caso dessa minha tia que eu adoro e que comentou o meu peso, acho que é preocupação com a estética que lhe foi transmitida anos após. Percebes? Sim, é uma preocupação na nossa sociedade. Foi tipo, não seja. Mas olha, voltamos ao início. Que
se calhar essa preocupação com a estética vem do medo de tu Não te caíres, inserires. de não te inserires. Então, se calhar assim, no fundo é amor. No fundo é tentar encontrar amor em tudo. E essas pessoas estão a comentar o teu peso porque têm medo que tu vás, porque lhes foi ensinado que se saíres deste, não é? Sim, eu nunca vi deste nenhum quadrado, Presidente da República isto obeso. vai acontecer. Nunca vi nenhum Presidente da República nem Primeiro-Ministro obeso. Tu já? Não. Mas o que é que isso tem a ver? Porque não está a sociedade, não está a imagem. Está conta formatada. Conta bastante. E a saúde mental, bem ou mal, Então as pessoas que tentam influenciar a tua imagem e tentam comentar a maneira como tu estás, estão no fundo a querer que tu te insiras. a querer que tu te insiras. Porque têm esse medo tal que nós estávamos a falar no início, de que não seja, que não haja uma inserção. Eu tinha muito Ou que acabemos neste Isto também não mundo. faz sentido nenhum para esta conversa, mas eu tinha muito esta coisa que as pessoas mais bonitas têm uma vida muito mais facilitada que as pessoas feias. Olha, eu não acho. Imagina, tudo lhes é dado e as portas são abertas. Mas posso estar enganada. Eu tinha esta ideia, porque eu acho que depois a vida é dura e é dura para qualquer pessoa. Vamos morrer todos à mesma. Isso Deus ou o universo ou o que for foi justo com todos. Não há aqui ninguém que saia desta brincadeira alive. Essa é a maior justiça de todas. Mas eu tinha essa percepção que as pessoas mais bonitas, as coisas é-lhes mais fácil, mas depois percebi que se calhar estava errado. Mas eu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia.